Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta quinta-feira, à tarde, em que celebramos a instituição da Eucaristia, a primeira leitura fala da Páscoa hebraica. Quando o povo estava para sair do Egito, quando Deus, depois de 9 pragas, estava para aplicar a última, a morte dos primogênitos, deu instruções. Este mês, o mês de Nissan, será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. O mês era lunar, ele começava com a lua nova e tinha 28 dias, correspondentes às 4 fases da lua. No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Devereis guardá-lo preso até o dia 14. Vamos entender. Dia 1º, lua nova. Dia 7, lua crescente. Dia 14, lua cheia. A lua cheia era o dia em que o cordeiro seria imolado, o dia da Páscoa dos hebreus. Ainda hoje, a Páscoa cristã é celebrada em dia de lua cheia. O cordeiro seria guardado no dia 10 para ser imolado no dia 14. Seria imolado ao cair da tarde. Também Jesus morreu na tarde. Ele, que, segundo as palavras de São João Batista, é o Cordeiro de Deus, porque ele tira os pecados do mundo e veio substituir o cordeiro que os hebreus imolavam. Tomareis um pouco do seu sangue para untar as portas das vossas casas. Comereis a carne do cordeiro nesta mesma noite, assada ao fogo com pães ázimos e ervas amargas. Os pães ázimos, pães sem fermento, são a matéria da Eucaristia. Nós sempre usamos pães ázimos para consagrar. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, ou seja, com a cintura amarrada, para que a túnica se levante um pouco e desembarace o passo. Rins cingidos é sinal de prontidão para caminhar. Sandálias nos pés, cajado na mão. Comereis às pressas, pois é a Páscoa, é a passagem do Senhor. O Senhor vai passar. Eles têm que estar preparados, porque depois daquela última praga, da morte dos primogênitos, o faraó não apenas permitirá que aquele povo saia, mas vai enxotar, vão embora daqui. Eles vão ter que sair às pressas. Naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Mas o sangue servirá de sinal. Ao ver o sangue na porta de uma casa, eu passarei adiante, e não haverá naquela casa o flagelo, a praga exterminadora. Esta festa será uma festa memorável em honra do Senhor. Celebrareis de geração em geração. É a festa da Páscoa. O Senhor passou pela terra do Egito, o Senhor poupou as casas onde estava o sangue do cordeiro nas portas. Aquele sangue serviu de sinal de salvação. E o Egito, castigado por aquela praga, deu liberdade aos hebreus. E os hebreus puderam passar da escravidão para a liberdade. Tudo aqui é a Páscoa, tudo aqui é a passagem. O Senhor passa para visitar o Egito. O Senhor passa adiante das portas que têm o sangue do cordeiro, para poupá-las. O povo, que já está de prontidão, vai fazer a passagem da terra do Egito para a liberdade. Tudo isso é um acontecimento real, mas que aponta para um acontecimento mais pleno. O Cordeiro Pascal aponta para Cristo. O sangue de Cristo nos livra da escravidão do pecado e nos dá a liberdade dos filhos de Deus. Cristo imolado e morto ao entardecer é o novo Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O cordeiro antigo não tinha essa capacidade, porque era um animal irracional. E o sangue dos cordeiros antigos não podiam tirar pecados. A passagem, a Páscoa, que nós cristãos somos chamados a celebrar,
é muito maior, muito mais excelente do que a Páscoa dos hebreus. Nós passamos do pecado para a graça. Passamos do estado de criatura para filhos de Deus. E nosso Senhor ordenou que esta celebração fosse feita em memória dele. Como foi que isso aconteceu? A segunda leitura, tirada do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, narra a instituição da Eucaristia segundo São Paulo. Na noite em que Jesus foi entregue, ou seja, na quinta-feira, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Dado aqui, subentende-se, sacrificado, entregue por vós. Depois da ceia, tomou o cálice com vinho e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Fazei isto em minha memória. Portanto, Jesus instituiu um rito para ser perpetuado. Qual é o rito? O rito da consagração do pão, que se torna o seu corpo, da consagração do vinho, que se torna o seu sangue, corpo e sangue que são entregues, que são oferecidos ao Pai em nosso favor, pela nossa salvação. A última ceia foi a primeira Santa Missa celebrada. O celebrante foi Cristo, e Jesus mandou que os apóstolos repetissem aquele ritual para que a sua presença, na qualidade de vítima, chegasse até nós. Hoje, o que os padres fazem sobre o altar é tornar presente o único sacrifício que Cristo ofereceu por nós no Monte Calvário. No Calvário, ele se sacrificou por nós derramando sangue de maneira cruenta. Na última ceia e na Santa Missa, ele se entrega por nós de maneira incruenta, ou seja, sem derramamento de sangue. Agora uma pergunta feita para vocês errarem. Qual dos dois sacrifícios teve maior valor? O sacrifício de Jesus no Calvário ou o sacrifício de Jesus na última ceia? Qual dos dois sacrifícios teve maior valor? Quem acha que o sacrifício que teve maior valor foi o do Calvário? Quem acha que o sacrifício que teve maior valor foi o da última ceia? Quem acha que os dois têm o mesmo valor? Esta última resposta também está errada, porque não são dois. É o mesmo sacrifício, oferecido de duas maneiras diferentes, de maneira cruenta no Calvário, de maneira incruenta na última ceia e na missa que estamos para celebrar agora. Portanto, quando nós participamos da Santa Missa, estamos oferecendo ao Pai a mesma vítima divina que é o seu Filho, o mesmo corpo que foi crucificado, o mesmo sangue que foi derramado. E nós recebemos as mesmas graças que receberíamos se estivéssemos ao pé da cruz com Nossa Senhora. Esta é a grandeza da Santa Missa. Esta é a maravilha da Eucaristia. Se vocês entenderem como a Santa Missa é maravilhosa, vocês vão conseguir entender como faltar à missa é um pecado terrível. Se algum de nós puder entender o tamanho do amor de Jesus ao se entregar por nós no altar, vai entender a gravidade do pecado de dizer: eu não tive tempo de ir à missa. O sangue é da nova aliança de Jesus, porque Moisés havia feito com o povo uma aliança provisória. O povo se comprometia a cumprir a lei de Deus e Deus se comprometia a proteger aquele povo e a dar-lhe uma terra, a terra de Canaã. Mas a nova aliança é melhor do que a antiga. A antiga aliança foi selada com o sacrifício de novilhos que Moisés mandou oferecer no Monte Sinai. A nova aliança é selada com o sangue de Cristo, que vale muito mais que o sangue de animais. É a nova aliança. Esta aliança é definitiva, não haverá outra, por isso é nova e eterna. E nós nos incorporamos a Cristo nesta nova aliança por meio do batismo. Todo batizado recebe o sacerdócio real e pode participar da Santa Missa. O não batizado não é sacerdote, não recebeu o sacerdócio real. Ele pode até assistir, presenciar, mas não pode participar,
porque ele não é sacerdote. Mas hoje nós celebramos um sacerdócio que é diferente daquele que nós recebemos no batismo. No batismo recebemos o sacerdócio real e todos os batizados recebem este sacerdócio. Hoje celebramos o sacerdócio que Jesus instituiu na última ceia, na Quinta-feira Santa, e que é oferecido pelo sacramento da ordem. Por este sacramento, alguns são tirados dentre o povo para poderem servir ao altar e para agir na pessoa de Cristo, in persona Christi. O padre, quando pronuncia as palavras da consagração, não diz: na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo que tomassem e comessem todos, porque aquilo era o seu corpo, que seria entregue por eles. O padre não fala assim. Eu acabei de falar em discurso indireto. O padre fala em discurso direto. Deu aos seus discípulos dizendo, dois pontos, abre aspas. Agora o padre vai emprestar sua voz a Jesus. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Assim, o padre faz as vezes de Cristo sobre o altar. E quando aquelas palavras são pronunciadas sobre o pão se torna o corpo de Cristo. E quando as palavras seguintes são pronunciadas sobre o vinho se torna o sangue de Cristo. E este milagre, que acontece em cada Santa Missa, chama-se transubstanciação, que é a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e a conversão de toda a substância do vinho na substância do sangue de Cristo, debaixo das aparências que são conservadas, a aparência do pão e a aparência do vinho. O Evangelho mostra hoje Jesus na última ceia, naquela ocasião em que ele instituiu o sacerdócio ministerial. Ele sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar, o verbo passar lembra Páscoa, deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Amou-nos até o fim, dando a vida por nós. Judas já estava decidido a entregar Jesus sob influência do diabo. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, que do Pai tinha saído e voltava para o Pai, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Esse gesto, que para nós não é tão chocante, para os apóstolos era assustador, porque aquela tarefa de Jesus era própria dos escravos, lavar os pés dos seus amos. Não é à toa que, ao chegar a vez de Pedro, Pedro pergunta, Senhor, tu me lavas os pés? Agora tu não entendes, compreenderás mais tarde. E Pedro diz, tu nunca me lavarás os pés. Mas quando Jesus ameaça, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Pedro muda 180 graus. Se é assim, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Não precisa. Quem tomou banho só precisa lavar os pés, porque está puro. Vós estáis puros, mas não todos. Quem não estava puro era Judas Iscariotes. E Jesus lavou os pés de Judas, sem se importar com o fato de que ele estava para traí-lo. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo como um mestre e disse, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Lavar quer dizer purificar, tirar as sujeiras, tornar limpo, tornar puro. Jesus nos purificou com o seu sangue e nos tornou mais brancos do que a neve. Nós devemos servir os outros e, na medida do possível, purificar os outros também. Se não temos capacidade de purificá-los, podemos encaminhá-los para o sacramento da purificação, que é, para quem nunca foi batizado, o batismo. Para quem já foi batizado e cometeu pecados, o sacramento da penitência. Vós deveis lavar os pés uns dos outros.
vós deveis assumir o papel de escravo uns dos outros. É um mandamento assustador para quem está acostumado à liberdade, e Jesus veio nos libertar. Ele quer que nós sejamos escravos. Como pode? Escravos por amor. O Papa São João Paulo II explica que quando São Luís Maria Grignon de Montfort fala da escravidão a Jesus pelas mãos de Maria, essa escravidão, na verdade, não tira de nós a liberdade dos filhos de Deus. Nós nos escravizamos a ela e, por meio dela, a Jesus, para sermos livres, livres da chance de cometermos pecados se fôssemos entregues a este mundo. Uma escravidão por amor é lícita. Quando você livremente renuncia à sua vontade para se tornar escravo, este gesto é um gesto digno. A Santa Missa de hoje ela termina sem terminar, sem bênção. Vocês podem perceber que ficou algo incompleto. Depois desta celebração virá a transladação do Santíssimo e a adoração durante a noite. Amanhã, sexta-feira, haverá a ação litúrgica da Paixão do Senhor, com a veneração da cruz e a distribuição da Eucaristia consagrada hoje. Amanhã não há missa, só a distribuição da Eucaristia. Na Vigília Pascal, no sábado à noite, aí sim é que vamos ter continuidade do Tríduo e vamos cantar o Aleluia Pascal. Esses 3 dias, quinta, sexta e sábado, são como que um só. Convém participarmos de todas as celebrações, não perdermos nenhuma delas, porque sempre há algo para aprender de novo. Nenhuma celebração litúrgica é ociosa. Hoje nós aprendemos o amor de Jesus por nós, o mandamento de nos amarmos uns aos outros e a maravilha de Ele ter nos dado a Eucaristia como sacramento e como sacrifício e de nos ter deixado os sacerdotes para celebrar a Eucaristia entre nós. Vamos pedir a Maria Santíssima, que esteve junto de Jesus enquanto Ele se oferecia ao Pai no Monte Calvário e acompanhou de perto o seu sacrifício, que ela nos faça compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.